Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos nesta manhã a nossa oração, neste dia 17 de setembro do ano da graça de 2020, e enviamos uma saudação a todos os doentes, a todos os seus familiares, a todos nós que estamos a viver esta pandemia e tantas questões se nos colocam neste tempo de diferente, um desafio muito grande de isolamento, de solidão e dos perigos da solidão. Enviamos um abraço para todos da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E como tantas outras igrejas e paróquias, fomos criados pelo sonho, pelo desejo, pelo trabalho, pelo sacrifício, pela fidelidade ao projeto de Jesus Cristo, apesar de o mundo hoje não nos entusiasmar nessa vertente dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E mesmo para outras comunidades, porque no norte da América somos muitas paróquias que foram criadas, que são mantidas pelo amor, pela fidelidade, pela entrega, pelo sacrifício dos imigrantes portugueses. Nós devemos cantar louvores a Deus pelo seu testemunho, pela sua fidelidade, pela sua verticalidade em todas as dimensões, nos valores, os valores que hoje estão tão em crise, querendo ser trocado o mal pelo bem. Nós damos glória a Deus por este povo valente, heróis do mar, como diz o nosso hino. Portanto, para todos enviamos um abraço e o nosso carinho, o nosso respeito, sobretudo àqueles que muito lutaram na vida e que agora têm que estar numa situação de doença, de sofrimento, de viver uma experiência, uma fase nova das suas vidas. Vamos rezar o Salmo 43. O Salmo 43 fala das calamidades que caem sobre o povo. E às vezes são muitas. E também muitas vezes não temos consciência de todas aquelas que Deus nos livra. Neste momento vivemos um tempo de calamidade, de angústia. E o salmista, já no Antigo Testamento, rezava, cantava sobre as calamidades do povo, mas nunca tirando o olhar do Deus Altíssimo, do Deus Criador, do Deus Protetor. Nunca distraindo apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as angústias, nunca distraindo o nosso olhar, o nosso coração de Deus. E então o Salmo 43, que fala das calamidades que se abatem sobre o povo, reza assim: ó Deus, nossos ouvidos escutaram e contaram-nos os nossos pais as obras que operaste nos seus dias, nos dias e nos tempos de outrora. Expulsaste as nações com a vossa mão, plantaste os nossos pais no seu lugar, para aumentá-los, abateste outros povos. Não conquistaram esta terra pela espada, nem foi o braço que lhes deu a salvação. Foi, porém, a vossa mão e o vosso braço, e o esplendor da vossa face e do vosso amor. Sois vós, ó meu Senhor e meu Rei, que destas vitórias a Jacó. Com vossa ajuda é que vencemos o inimigo, por vosso nome é que pisamos o agressor. Eu não pus a confiança no meu arco, a minha espada não me pode libertar. Mas fostes vós que me libertaste do inimigo e cobriste de vergonha o opressor. Em vós, ó Deus, nos gloriamos todo o dia.
celebrando o vosso nome sem cessar. Porém agora nos deixaste e humilhastes, já não saís com nossas tropas para a guerra. Vós nos fizeste recuar ante o inimigo, os adversários nos pilharam à vontade. Como ovelhas nos levaste para o corte, e no meio das nações nos dispersaste. Vendeste vosso povo a preço baixo, e não lucraste muita coisa com a venda. De nós fizeste o escárnio dos vizinhos, zombaria e gozação dos que nos cercam. Para os pagãos somos motivos de anedotas, zombam de nós a sacudir sua cabeça. À minha frente trago sempre esta desonra, e a vergonha se espalha no meu rosto. Ante os gritos de insultos e blasfémias do inimigo sequioso de vingança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, não afastes de nós a vossa face, se a Deus voltarmos de todo o coração. A epístola, a leitura que nos é apresentada esta manhã é de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 21. E diz assim: Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente não merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De facto, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Então olhemos para as promessas do Senhor, olhemos para o futuro, para aquilo que há de vir, para aquilo que o Senhor prometeu, para o seu reino, e não percamos muito tempo olhando para aquilo que nos aflige e aquilo que nos tira a alegria de viver. Santo Agostinho, um grande santo, um bispo do norte da África, que se converteu já tarde, cuja sua mãe muito rezou para que ele mudasse de vida, e de quando se converteu deixou-nos textos tremendamente lindos, e hoje fala-nos para que sejamos modelos de fiéis, modelos de cristãos. Ele tinha consciência de que nós damos testemunhos com a nossa vida. Nós tornamos-nos modelos, referências com a nossa maneira de estar no mundo, com a nossa alegria, com a nossa maneira de conviver uns com os outros, com a nossa maneira de brincar, de olhar para a vida. Não nos distrairmos com coisas banais e simples. E Santo Agostinho diz-nos para que sejamos modelos de cristãos. O Senhor mostrou o que os pastores amam, mostrou também o que negligenciam. Os moles das ovelhas estendem-se por toda a parte. As sadias e robustas, isto é, as fortes pelo alimento da verdade, que se aproveitam bem das pastagens por dom de Deus, são pouquíssimas. Os maus pastores, porém, não as poupam. É-lhes pouco não cuidarem dos doentes, das fracas, das desgarradas e das perdidas. Tanto quanto podem, também matam os fortes e gordas. Mas estas continuam vivas. Vivem pela misericórdia de Deus. Contudo, no que diz respeito aos maus pastores, eles matam. Matam de que modo?
Perguntas? Vivendo mal, dando mau exemplo? Foi em vão que se disse ao servo de Deus, ao colocado mais alto entre os membros do Supremo Pastor, mostrando-te a todos como exemplo de boas obras e ser modelo de fiéis. Diz São Paulo a Timóteo, na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. Presenciando continuamente a má conduta de seu pastor, uma ovelha, mesmo forte, se desviar os olhos dos preceitos do Senhor e fixá-los no homem, começará a dizer em seu coração: se meu superior vive deste modo, quem sou eu para não fazer o que ele faz? Matou a ovelha forte, se matou a forte, a quem não alimentou, que fará com as outras? Ele que, vivendo mal, destruiu o que encontrará forte e robusto. Digo à vossa caridade e repito: mesmo que as ovelhas continuem vivas, ainda que sejam fortes pela palavra do Senhor e guardarem o que dele ouviram, fazei o que dizem, mas não o que fazem. Diz São Mateus no Evangelho, capítulo 23, versículo 3. Contudo, aquele que vive mal diante do povo, no que lhe diz respeito, mata o que observa. Não se iluda, porque se vê que ele não morreu. Este continua vivo. Aquele é homicida. Assim como o homem que olha para uma mulher desejando-a, embora ela permaneça casta, ele já cometeu adultério. É verdadeira e clara a palavra do Senhor. Quem olhar para uma mulher com mau desejo já cometeu adultério em seu coração. Diz São Mateus no Evangelho, capítulo 5, versículo 28. Não entrou em seu quarto, mas no quarto do seu coração já a abraçou. Assim, quem vive mal diante dos seus subordinados, no que diz respeito, mata até os fortes. Quem o imita, morre. Quem não o imita, vive. No entanto, quanto a ele, destrói a ambos. E o que é robusto, matais, e não apacentais as minhas ovelhas. Diz Ezequiel 34, capítulo 34, versículo 3. O Santo Agostinho diz-nos que temos que ser modelos de vida, temos que ser coerentes, fortes naquilo em que acreditamos e no caminho que percorremos. Nós vivemos num tempo muito conturbado, mas todos os tempos ao longo da história foram conturbados e foram difíceis, tiveram desafios. Mas no tempo que corre, há desafios novos, desafios de fazer silêncio ao bem, de querer silenciar tudo aquilo que é diferente, aquilo que não pertence ao meu grupo. Há muitos cristãos que foram batizados, que são cristãos, e que, com o argumento de que andaram uns tempos na igreja, de que vieram à igreja, vieram à missa, conhecem, são filhos de cristãos, são pessoas que têm o direito de silenciar aquilo que o grupo a que pertencem, seja ideologicamente, seja politicamente, seja socialmente, desportivamente, pensam que podem silenciar os outros cristãos pelo facto de conhecerem. Nós, na nossa história recente, temos muitos exemplos de cristãos que enveredaram por tentativa de silenciar. Não se pode dizer, não se pode falar nisto, não se pode falar naquilo, o bem é isto, o bem é aquilo. A verdade é a verdade. O cristão não pode virar a cara à verdade. Não quer dizer que tenhamos que usar os esquemas
do passado, da violência ou disto ou daquilo. Mas a verdade é a verdade e temos que continuar a ser fiéis à verdade. E no mundo que hoje vivemos há aspectos muito tenebrosos, muito escuros. E com toda a caridade, pelo facto de seres filho, pelo facto de teres vindo à igreja no teu tempo de criança, não está o direito de usar todos os esquemas para silenciar a A, B ou C. Não está esse direito. Como nós, aqueles que procuramos ser fiéis aos princípios de Jesus Cristo, também não temos o direito de mudar a mentalidade da A, B ou C. Temos que procurar um caminho de respeito. Mas a missão do cristão é procurar a verdade. E eu tenho o direito de dizer: eu não vou por essa tua verdade, eu não vou por esse teu caminho. Eu preciso continuar a ser uma pessoa dos porquês. Eu fui educado através do estudo da filosofia, através do exemplo dos meus pais, através do exemplo da minha família, etc. Fui educada por muitas perguntas. E não pode haver ninguém que me impeça de colocar perguntas. Parece que vivemos num tempo em que o perguntar ofende. Por questões ofende. A verdade é isto, está definido é isto, este grupo diz isto e pronto, final. Vamos pedir ao Senhor que nos dê força para que saibamos estar no mundo e dizer com todas as forças: eu sou filho de uma geração de porquês, que colocava porquês, e não quero mudar, deixar os porquês. Aceito, discuto, tudo se pode discutir, mas não quero deixar de ser da geração dos porquês, de gente que coloca o porquê ao mundo, desafia ao mundo, desafia a realidade, desafia aquilo que se vê. Eu não quero deixar de pertencer a esse mundo dos porquês. Sejam os argumentos muito válidos, muito cientificamente provados na cabeça de alguns, eu não quero deixar de pertencer a essa comunidade dos porquês. Coloquemos nesta manhã as nossas preces. Bendigamos a Deus, vida e salvação do seu povo, e invoquemo-lo dizendo: Senhor, vós sois a nossa vida. Senhor, vós sois a nossa vida. Bendito sejais, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na vossa misericórdia nos fizeste renascer para uma vida viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Senhor, vós sois a nossa vida. Vós que em Cristo renovaste o homem criado à vossa imagem, tornai-nos semelhantes à imagem do vosso Filho. Senhor, vós sois a nossa vida. Derramai em nossos corações, feridos pelo ódio e pela inveja, a caridade do Espírito Santo. Vós, Senhor, vós sois a nossa vida. Dai trabalho aos desempregados, alimento aos famintos, alegria aos tristes, e a toda a humanidade graça e salvação. Senhor, vós sois a nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Senhor, conhecer profundamente o mistério da salvação, para que, sem temor e livres dos inimigos, vos sirvamos na justiça e na santidade todos os dias da nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. A todos um santo dia e que o Senhor nos ajude a sermos modelos, referências, mas também que não deixemos de colocar porquês. A vida do cristão é de uma procura, uma busca contínua, um tentar encontrar Deus, a verdade. E não podemos aceitar, seja que teoria for do mundo, por mais bela que ela se apresente, sem colocarmos porquês. E que continuemos a ser modelos à maneira de Jesus Cristo. Bom dia.